Oi, Nicolas. Eu falei, ué, será que eu não aceitei? Oi. Só tu ainda, Nicolas. Até coloquei para gravar aqui, porque eu falei, hoje não vou dar aula, né? Que não apareceu ninguém. Uai, deixa eu mandar aqui pro povo. Tá. Esperar mais 5 minutinhos, tá? Se não entrar, eu começo contigo mesmo. Beleza. Tá tudo assim, Nicolas? As aulas, eles não estão participando? Ou será que é a disciplina mesmo? Tipo, tem. É pouca gente que participa, mas sempre vai 10, 12. O pessoal do A. Tem grupo também dos professores? Tem, eu mandei lá a mesma mensagem. Ué, gente, o que tá acontecendo? Eu vou mandar Então, aqui. não, porque às vezes é alguma coisa com a disciplina mesmo, né? Também. Não, é porque nas outras vezes entra até bastante gente. Isso, então, não tinha acontecido isso antes, não. Tá, vou começar, eu vou explicar e aí vai ficar gravado. Depois eu mandar uma mensagem lá para a turma para ver o que aconteceu. Simbora, né? A gente. Beleza. Tá bom, vai ser meu. Ai, Nicolas. Ó, a gente encerrou, né, o primeiro bimestre, que eu passei a nota, já eu só não corrigi ainda a recuperação. E aí, eu vou pular um pouquinho o conteúdo, porque a gente vai. Até falei para vocês que a última. Para você, a última. Oh, mais um aqui. Oi, Iago. Eu falei lá que a nossa última atividade ela estava ligada à criatividade. Só que eu quero fazer uma parte prática da criatividade. Eu vou dar um exemplo, né? Que é um vídeo e ele é um pouquinho comprido, 20 minutos. Então, eu não achei legal trazer numa aula síncrona, na aula síncrona, né? O vídeo, sendo que vocês podem assistir sozinho, e aí eu vou passar depois só para vocês comentarem. E aí a gente termina, então, essa parte de criatividade. E aí, hoje, como era uma aula síncrona, eu trouxe um conteúdo novo antes de terminar essa da criatividade, tá? Eu acho que a gente vai ter aula sábado agora, que é letivo, né? Aí eu coloco o vídeo que vai ficar bem legal para vocês entenderem como que uma empresa pode desenvolver essa parte de criatividade. Lembra que eu mostrei aqueles mandamentos do intraempreendedorismo? Oi, Yasmin. E falei também sobre o que a empresa
precisa também, né, para aceitar inovações. E aí esse vídeo, ele mostra um caso prático de empresa que trabalha somente com inovação, e vocês vão ver como que isso se dá, tá? Aí a gente fecha esse assunto, e hoje é um conteúdo novo. O que eu trouxe para vocês? Como que a gente consegue identificar uma empresa? Porque a gente está falando de empreendedorismo. E aí, geralmente, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pensa que é um empreendedor individual, né? O MEI lá, né? Que é um microempreendedor individual. E não é, a gente vai ver que isso é só uma forma de legalizar uma empresa. O empreendedor, ele pode ser um MEI, mas ele pode ser também proprietário de uma grande empresa, de uma média, de uma pequena. Aí eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente identifica empresa e como que seria a constituição de uma empresa. A primeira coisa para a gente identificar onde que essa empresa tá? Onde que ela participa? E aí, esse aqui, a gente precisa prestar atenção, porque a gente confunde. Tem, aqui, primeiro setor em numeral, né? E depois eu vou ter setores da economia, setor primário, secundário e terciário. Então, o que é esse aqui? Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. A gente vai identificar as empresas que elas têm fins por fins lucrativos ou não. E aí, então, qual foi o primeiro setor que é conhecido, e por que ele aqui é o primeiro? É o governo. Ele não tem um fim lucrativo, né? Ele é público. E aí, só que o governo, a gente entende, fala de governo, e ele seria o primeiro setor porque vem desde a monarquia. Então, foi a primeira instância criada, tá? E ele não visa o lucro. E aí veio o segundo setor, que era, por quê? As pessoas tinham que trabalhar, né, para pagar imposto. Então, que as empresas, elas têm esse fim, ele visa o lucro, tá? Ele é privado, né? É uma entidade privada que visa o lucro. O governo, ele é público e não visa o lucro. O fim dele é para a população. O do mercado, não. O do mercado, o fim dele é para o dono, né? Para enriquecer as pessoas que estão ligadas àquela empresa. E aí, aqui, não comportava todas as pessoas. Por quê? Tem as pessoas que estão desempregadas. Dessas pessoas que estão desempregadas, delas, nem sempre o governo consegue auxiliar. Tem gente desempregada que não tem auxílio, não tem, sei lá, Bolsa Família, outro tipo de assessoria. E aí, o que foi criado depois, por último? O terceiro setor. O que é isso? São as ONGs, né? São entidades que são privadas. Então, assim, eu não preciso ser uma pessoa pública, o meu fim não é público, eu sou uma pessoa do comércio, mas eu estou ali para auxiliar o social, as pessoas públicas. Então, assim, eu tenho um objetivo social. E aí, o meu lucro também, eu não viso o lucro, tá? É um lucro social. Então, é como se fosse a mistura desses dois. Aqui eu tenho pessoas privadas com fins públicos. Aqui eu tenho pessoas públicas com fins públicos. Aqui eu tenho pessoas privadas com fins privados. E aqui eu tenho pessoas privadas com fins públicos, tá? Então, aí aqui que a gente consegue identificar? Aqui a gente consegue identificar a empresa, sei lá, se eu estou falando de uma secretaria, se eu estou falando... tem a Petrobras. A Petrobras provavelmente vai estar aqui. Se eu estou falando da Americanas, vai estar aqui. Se eu estou falando de alguma ONG, de alguma cooperativa, ela vai estar aqui, tá? Então, aqui é a primeira forma da gente conseguir identificar uma empresa. E aí, depois, eu tenho essa empresa, ela possui fim lucrativo ou não, mas o que ela produz, tá? E aí, aqui ele vai estar ligado com a economia. Então, a gente vai ter o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O que é o primário? O primário é quando eu tenho um produto in natura. Então, é a pecuária, o extrativismo, a agricultura. São pessoas que, antes de passar por algum processo, né? Eu tenho ali a matéria-prima, sem ter nenhuma transformação. Então, isso é o setor primário. Aí, o que é o setor secundário? É a transformação dessa matéria-prima, tá? Então, quando eu transformo ela, eu tenho o setor secundário, né, que é a indústria. E aí, depois, eu tenho o setor terciário, que é o serviço, é comércio, serviço, tá ligado à mão de obra.
E aí, ó, o Brasil, ele é aqui, né? O forte da economia do Brasil é o setor primário, ele é na agricultura, né, pecuária. E aí, no setor secundário, o Brasil ainda não domina, né, nem economicamente, nem em questão de empregabilidade. Então, ó, o setor da economia do Brasil está aqui, né? O Brasil vende muito aqui, porém, as pessoas do Brasil, elas se encontram trabalhando, a maioria, aqui no setor terciário, tá? Então, por mais que a maior circulação de dinheiro esteja aqui, as pessoas, elas estão empregadas, na maioria, né? Eu estou falando questão do Brasil aqui no comércio, tá? E aí, aqui, como que a gente identifica essas empresas, tá? Aqui que é como que eu vou saber que tipo de empresa que eu tenho? A principal diferença é aqui, ó, a quantidade de empregados que você tem e a quantidade de faturamento que você tem anual. Você vai ter lá suas vendas todos os meses, né? E aí, depois de 12 meses, qual o total que eu vendo? E, professora, eu abri uma empresa agora, eu ainda não sei. Você vai fazer uma estimativa, né? Sei lá, se eu vendo uma coxinha, se o meu produto é coxinha, quanto que eu espero vender por mês? E aí isso você pode se ajustando, tá? E conforme, quanto mais também, professora, eu já quero abrir uma grande empresa. Para eu abrir uma grande empresa, eu preciso, a questão de imposto, de taxas, né, elas são maiores. Então, assim, geralmente a gente começa da menor, e aí conforme essa empresa vai crescendo, você vai alterando o porte dela, tá? O início mesmo, ó, quando o menor, né, no caso, é o MEI, tá? O MEI, ele é só uma pessoa, né? Ele é um empresário, e aí essa empresa, ela não pode ter mais de R$ 81.000 por ano, tá? É o máximo que ela pode vender, esse R$ 81.000, e só pode contratar uma pessoa. Se contratar duas, ela não pode mais ser MEI, ela vai ter que virar uma microempresa, tá? Se vender mais de 81 mil por ano, ela também não vai mais poder ser MEI, vai ter que virar uma micro. Para ser micro, se eu for dar uma microindústria, eu posso ter só até 19 empregados, mas se eu for comércio ou serviço, só até 9. Se eu aumentar de funcionário, né, e aí também passar de 360 mil, eu vou ser uma pequena empresa, que para a indústria de 20 a 99, do comércio de 10 a 49. Para ser média, de 100 a 499, ou então no comércio de 50 a 99. Para eu ser uma grande empresa, eu posso. Aí aqui eu não tenho limite, né? O mínimo são 500, ou então para o comércio, de 100 para cima, eu já sou uma grande empresa, tá? Então, professora, eu ainda não faturo mais de 300 milhões, mas eu preciso ter 102 funcionários. Eu já não posso mais ser uma média, eu já tenho que ser uma grande. Esses dois contribuem para o tamanho, o porte da minha empresa, tá? E aí, tá, tem o porte, né? Mas, deixa eu só responder aqui só um pouquinho. Seu João, eu estou em aula. Entra um pouquinho que eu já vou aí contigo, tá? Tá, tem um porte. Vocês estão aí? Vocês estão entendendo? Tá muito rápido? Tá tudo certo? Tudo certo. E aí, quando tem ali o porte. Mesmo esse porte, eu ainda vou ter uma natureza jurídica. Toda vez que a gente vê uma empresa, você vai ver lá no final dela, tá? ME, tá limitada, tá IND, alguma coisa assim, tá? E por quê? É aqui, ó. Essas siglas, ela quer dizer a natureza jurídica. O que é a natureza jurídica? Uma empresa, ela só é uma empresa porque tem uma pessoa se responsabilizando por ela. Uma pessoa tem o quê? Tem um CPF. E aí eu preciso pegar o meu CPF, me responsabilizar por uma empresa. Aí ela vai passar uma natureza jurídica, por quê? O meu CPF, ele vai estar ligado a um CNPJ. E aí é aqui que vai ser a forma da minha responsabilização. Essa primeira aqui, ó, que eu coloquei, o MEI, o que ele quer dizer? É o microempreendedor individual. Então, quer dizer que só eu sou responsável por essa empresa. E aí, sei lá, eu peguei essa empresa, saí devendo todo mundo, vou fechar ela e acabou minhas dívidas. Não é assim, tá? Aquelas dívidas vai estar ligada ao seu CPF também. Por quê? Porque você era responsável por aquele CNPJ. Então, essa aqui é a forma mais simples, né? Ela é bem rápida,
você não existe tanta documentação, você não tem tantos impostos, mas a responsabilidade continua mesmo. A outra forma, que é individual também, essa EI, tá? O que ela quer dizer? Que é empresário individual ou empresa individual. E aí, ela é parecida com o MEI. Qual que é a diferença? Que ela não... Você tem que ter para você ser MEI, você não precisa ter nenhum capital para abrir empresa. Para você ser um EI, você já tem que ter um capital, tá? R$ 1.000. E você não pode ter sócio também, igual o MEI, é individual, né? E aí a mesma coisa, se você tem uma dívida no seu CNPJ, mesmo que você feche aquela empresa, você é responsável por essa dívida. Diferente da Eireli. A Eireli, ela é uma empresa individual também, só que ela tem uma responsabilidade limitada. Por quê? Essa pessoa, quando ela for abrir essa empresa, ela vai ter que colocar um capital de pelo menos 100 salários mínimos. Por quê? Esse é o valor que vai estar garantindo as dívidas dessa pessoa. Então, se essa pessoa ela fechar essa empresa, essas dívidas não vai passar para o CPF dela, vai ter que ser quitado com esse capital que ela colocou antes de abrir a empresa. Então, as pessoas que quiserem abrir crédito, né, para essa empresa, sabe que o limite é esse aqui e é isso que ela vai se responsabilizar. Então, essa é a diferença do EI para o Eireli, tá? O EI, ele é responsável pelas dívidas, o Eireli não. Quebrou, vai ficar só no CNPJ. Eu trouxe só 2 modelos para falar. Aí aqui, ó, então, quando a gente nasce, a gente tem a primeira coisa que a gente tem cria um CPF e a gente tem um RG também, né? Uma empresa, o RG dela a gente vai entender como um contrato social. O que é esse contrato? Vai lá colocar todos os dados das pessoas, né, que são donas dessa empresa, que pode ser um ou pode ser vários sócios, e vai dizer o que cada um vai fazer nessa empresa, o que cada um é responsável, da mesma forma que lá na sua identidade tem lá quem que é responsável por você, os seus pais, a data de nascimento, no contrato vem todas as especificações, tá? Depois desse contrato, é criado um CNPJ, igual a gente tem um CPF. E aí aqui, ó, o nosso CPF são com 11 números, né? O CNPJ, ó, tem 2, 5, 8... 12, 13, 14 números, tá? A mais. Aí aqui vem a data da abertura. O nome empresarial, geralmente vai ser os nossos sobrenomes, tá? Aqui tá 10 de agosto, mas é só um exemplo. Geralmente vem o sobrenome das pessoas, né? Não sei o quê. Almeida Brito Limitada, Almeida Brito ME. E aí, aqui que veria o nome que a gente fala de nome fantasia, que aí, sei lá, é Mercado da Paula, né? Aqui vai vir o que é a atividade, o que ele faz, esse tipo de empresa. E aí vai vir endereço, acho que uma outra coisa que é bem importante aqui, ó, essa situação cadastral, tá? A gente sempre pode consultar um CNPJ da empresa se ela está ativa ainda, né? Se ela está funcionando, tá? E aí, assim, ó, aqui eu trouxe só de individual, né? Mas aí tem o limitada. O limitada, elas são várias pessoas, que eu posso ter 2 ou mais pessoas como sócio de uma empresa. E aí, o limitado também. Eu sou responsável por esse CNPJ. Então, se ela quebrar, aí, deixa eu só terminar de explicar essa parte, né, que você já fala, tá? Vamos dizer que eu abri uma empresa limitada e são só 2 sócios. Só que uma pessoa, ela colocou que ela tem 70% dessa empresa e a outra tem 30%, né, na distribuição do capital. Então, digamos que acontecer alguma coisa, essa empresa falir, 70% das dívidas vai ser de um e 30% do outro. Os 2 são responsáveis, mas também conforme o que você se propôs a responder, tá? Se tiver 5 sócios e são 5 por iguais, essas dívidas vão ficar 5 por iguais, tá bom? Diga, Nicolas. Não, era só que o Juan estava pedindo para entrar, mas eu já vi que ele já foi aceito. Ah, tá, porque eu acho que eu estava lá na outra tela, não tinha visto. E é isso, minha gente. Eu vou passar o vídeo, né, no sábado lá, uma atividade para vocês. Na próxima aula a gente vai começar a ver o vídeo. Eu não sei o que aconteceu hoje, se foi só alguma coisa excepcionalmente hoje. Não sei se vocês têm também alguma coisa para falar, se sabe, né? Se aconteceu alguma coisa com a turma, por que não apareceu hoje, se é alguma coisa da disciplina, porque talvez a gente conversando, né, pode mudar também, para não ficar só eu aqui.
Vocês sabem de alguma coisa? O Nicolas chegou primeiro, né? Ele não sabe. Vocês têm conhecimento, alguma coisa assim? Tá tudo normal? Não, por causa, eu acho que a minha turma mesmo, ela geralmente, dificilmente ela participa das aulas. A turma do Nicolas participa mais. Então, eu não sei também, de um tempo para cá, eles não tão assim tão assíduos. Então, mas nas outras aulas eles estão indo ou não? Então, aparece um ou outro. De vez em quando vai uns Entendi. 5, de vez em quando vai uns 4, por aí. Tá tenso, né? E você, Yasmin? Eu não tenho muita certeza, prof. Eu acho que devem ter esquecido que tinha Calma aula. aí, que eu vou aumentar meu volume aqui, que tá bem baixinho. Ai. Eu Diz. não tenho. Eu não tenho certeza, professor. Eu acho que devem ter esquecido da aula. Alguma coisa assim. Pois eu vou mandar uma mensagem lá para ver se. Para conversar mesmo com vocês, né? Porque a intenção é que esteja aqui. Porque a gente já tem tão pouquinha aula e aí não vim. Mas então tá bom. Obrigada por vocês por terem vindo. Se tiver alguma dúvida desse conteúdo, e aí a outra atividade vai ser sobre a criatividade que eu falei, né? Não vai estar ligada a ele, não. Tem alguma coisa que vocês não entenderam, que tem dúvida, ou sei lá, às vezes já tinha alguma dúvida referente à empresa, mesmo antes da aula, que vocês queiram perguntar ou não? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, prof. Então tá bom. A gente já vai encerrar já, tá? Daqui a pouco eu coloco a gravação lá. Belezinha? Tchau, até a próxima aula. Beleza. Vou Tchau, fechar. prof. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau.